Boa noite a todos, ou talvez um bom dia, ou talvez uma boa tarde. Não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Nosso grupo vai falar agora sobre a educação na Era Vargas. E também vamos falar um pouco sobre a tradição e a renovação. Hoje, um panorama sobre a educação durante a Era Vargas, um período que se estendeu entre 1930 a 1945 e que foi um divisor de águas na história do Brasil. Essa época não foi marcada apenas por grandes transformações políticas e sociais, como a Revolução de 30 e o Estado Novo, mas também por um intenso debate sobre os rumores da educação no nosso país. O Brasil passava por um processo de modernização, com a industrialização e com a urbanização também ganhou força. Nesse cenário, a educação passou a ser vista como ferramentas fundamentais para o progresso, para a reconstrução nacional e também para a ascensão social. A grande questão era: qual era o melhor modelo de educação que seria capaz de transformar os cidadãos, para essa nova realidade? De um lado, tínhamos a pedagogia tradicional, forte, influenciada pela Igreja Católica, que dominava o cenário educacional. Do outro, ganhava força um movimento de renovação que era conhecida por Escola Nova, que propunha uma revolução nos métodos de ensino. Nosso objetivo de hoje é explorar o equilíbrio e as tensões entre as duas correntes. Vamos analisar como foi a escola nova e como ela foi implementada e quais foram os seus impactos, tanto positivos quanto negativos. Convidamos a todos a mergulharem conosco nesse fascinante período de debates e transformações que moldarão a base da educação brasileira. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que vocês estiverem vendo, não sei. Tá? Irei continuar a apresentação e irei falar também agora da minha parte na educação da Era Vargas. O contexto político e os primeiros passos da renovação para entendermos as mudanças na educação é crucial olharmos para o contexto político da época. A Revolução de 1930 foi uma resposta à crise do modelo agroexportador e à insatisfação de diversos setores com a política da Primeira República. Esse novo momento político abriu espaço para um Estado mais centralizador e interventor, o que se refletiu diretamente na educação. Uma das primeiras e mais importantes medidas do governo Vargas foi a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde em 93. Isso demonstrava a intenção do governador de tratar a educação como uma questão estratégica e nacional. A discussão sobre um sistema educacional mais organizado já vinha de muito tempo antes, como a fundação de associa... como a fundação da Associação Brasileira de Educação em 1924, que promovia debates acalorados sobre o tema. A Constituição de 34 foi outro marco funcional, como ela estabeleceu a necessidade de um plano nacional da educação e determinou a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar, atendendo à crescente demanda social da educação. Neste meio ambiente de efervescência e movimento da escola nova encontrou terreno fértil. Seus defensores, muitos deles intelectuais e educadores influentes, questionaram o modelo tradicional de ensino, que consideravam ultrapassado e inadequado para as necessidades de uma sociedade em processo de industrialização. Eles viam a educação como ferramenta para construir um novo Brasil. Olá, boa noite. Eu vou falar agora a respeito dos princípios da escola nova versus a pedagogia tradicional, em que nós tínhamos na. Olá, boa noite. Eu sou José Abner e agora eu vou dar continuidade aqui, falando um pouco a respeito dos princípios da escola nova versus a escola tradicional, em que nós tínhamos ali a diferença na escola nova. Olá, boa noite a todos. Eu sou José Abner. Eu vou falar um pouco agora a respeito dos princípios da escola nova versus a escola tradicional, em que eu também irei falar principalmente sobre o que diferencia a escola nova da pedagogia tradicional, em que a resposta para esse questionamento está no foco da aprendizagem, enquanto o ensino tradicional era centrado na figura do professor, com ênfase na disciplina e na transmissão do conteúdo, a escola nova mudou o eixo para o aluno,
a pergunta principal deixou de ser como ensinar para se tornar como aprender. Então, a escola nova, também chamada de escola ativa ou escola da iniciativa, baseava-se nos aspectos psicológicos da aprendizagem, em que a ideia central era o conhecimento que surgia da ação, ou seja, que surgia do comportamento da criança. O objetivo, então, era criar espaços livres, descontraídos, onde a aprendizagem poderia acontecer através da descoberta, em vez de memorização. Então, a partir daí, foi buscado novos métodos para a autoeducação de um processo de aprendizagem ativo. Então, um dos grandes precursores do movimento no Brasil, que é o Lourenço Filho, resumiu essa ideia em que ele dizia que se aprende observando, pesquisando, perguntando e trabalhando. E a partir disso você constrói, você pensa e resolve situações problemáticas. Ou seja, na prática, isso se traduz em atividades que estimulam a participação do aluno. O professor deixa de ser apenas o transmissor e se torna um conselheiro, ou seja, alguém que encaminha, que estimula. E foi exatamente isso que Lourenço Filho descreveu ao relatar a experiência na Escola Experimental Rio Branco, em que isso representava uma mudança radical na sala de aula. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Ivan e eu vou falar sobre a implementação e o alcance inicial da escola nova. Apesar de todo o entusiasmo e da defesa por parte dos educadores importantes, a implementação da escola nova não foi ampla e imediata. Inicialmente, os novos métodos de ensino ficaram restritos a um público bastante seleto. As primeiras experiências ocorreram principalmente em escolas particulares e experimentais, frequentadas pelos filhos das camadas médias e da elite. Em São Paulo, por exemplo, as pioneiras na aplicação desses métodos inovadores foram a Escola Experimental do Rio Branco e a Escola Modelo, e também a Escola Americana, atual Instituto Mackenzie, começando pelos cursos primários. Uma das técnicas didáticas utilizadas foi o método de projetos, desenvolvido pelo filósofo americano John Dewey. Lourenço Filho aplicou essa técnica com alunos do primário, destacando que que ela promovia motivação e a participação ativa dos estudantes, que aprendiam com objetivos claros e definidos. Esse método implicava um ensino mais globalizado e integrado. Portanto, nos anos 30 e 40, a criança das camadas mais ricas da população foi a principal beneficiada por esse modelo de educação renovada. Enquanto, dis- Enquanto o discurso de modernização era para todos, na prática, o acesso a essa nova pedagogia era limitado, convivendo com a manutenção de escolas tradicionais, muitas delas ligadas à Igreja Católica, que atendiam a outra parcela da sociedade. É fundamental analisarmos também as consequências e as críticas que surgiram com a difusão das ideias da escola nova. Embora a sua aplicação prática tenha sido restrita às escolas de elite, o seu ideário se espalhou amplamente e influenciou a mentalidade de muitos educadores, inclusive nas grandes redes de ensino público que mantinham como uma estrutura tradicional. Segundo a análise do educador Lermerval Saviani, essa influência gerou consequências negativas para o ensino destinado às camadas populares. Saviani argumenta que, ao provocar um afrouxamento de disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos, o ideário escola novista acabou por rebaixar o nível de ensino público. Para os alunos mais pobres, que muitas vezes têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento sistematizado, essa abordagem teria sido prejudicial.
Em contrapartida, para as elites, a escola nova representou um aprimoramento de qualidade de ensino, ou seja, o movimento que nasceu com o discurso de modernização e democratização acabou, segundo essa vista crítica, aprofundando a dualidade educacional no Brasil. Uma educação de ponta para os ricos e uma educação fragilizada para os pobres. Mesmo com a expansão da oferta de vagas no ensino primário durante a Era Vargas, os dados estatísticos indicam que o acesso à escola ainda não atingia a maior parte da população infantil, especialmente nos centros urbanos que cresciam rapidamente. Essa discussão sobre os métodos e seus resultados continua relevante até hoje. Para concluir, a Era Vargas foi, sem dúvida, um período de intensas transformações e debates no campo educacional. Vimos como o cenário público, marcado pela centralização do poder e pela busca da modernização, abriu um caminho para questionamentos profundos sobre o papel da escola. De um lado, a psicologia tradicional com seu foco no professor e na disciplina, e do outro, a escola nova, que trouxe uma proposta revolucionária ao centralizar o processo de aprendizagem do aluno, na sua iniciativa e na sua ação. Exploramos como esse novo modelo foi implementado de forma restrita, inicialmente escola particular de elite, mas o seu ideário difundiu, gerando impactos em todo o sistema. E como apontado pela análise de Saviani, esses impactos podem ser ambíguos, aprimorando a educação para poucos e, paradoxalmente, enfraquecendo para os muitos. As discussões travadas durante sobre a Era Vargas, no Manifesto Pioneiro de 1932, a criação do Ministério da Educação e os avanços da legislação deixaram um legado duradouro. Entre as tensões entre o ensino focado em conteúdo e o ensino focado nas habilidades do aluno, entre a educação para a elite e a educação para as massas, continua sendo um tema central no Brasil. Portanto, entender a educação na Era Vargas é fundamental para compreendermos os desafios e as contradições do nosso sistema educacional até hoje. Agradecemos a atenção de todos.